Hi, good morning. I'm so sorry. I'm super embarrassed. Yeah. Hi, puppy. I was turning around in your driveway and I accidentally hit your car. Which one? The one parked in the driveway. Do you want to maybe take a look to see if we should exchange insurance information? Take a peek. Oh man, I'm so sorry. So embarrassing. Sure, something. Yeah, go ahead. Hands behind your back. Wait Face a the minute. car. Go ahead, face the car. What's this? We'll talk to you in a minute. Anybody else in the house? No, my wife's at work. Take a seat. You want to rest on that seat? You're gonna close the door, make sure the dogs. Yes. We'll take care of your dog. Okay. Yeah. Good line for coming out of the house. Get that guy out of the house. É bem notório como a grande maioria esmagadora dos assassinos em série cria uma máscara de boas pessoas enquanto vivem em meio à sociedade, para que no fundo possam se esconder e poder saciar suas vontades mais sombrias e perversas. E com esse homem não foi diferente. Ele casou, teve filhos e foi um homem respeitado na comunidade que vivia. Dormia em paz todas as noites, enquanto famílias inteiras se desfaziam de dor. Em pleno coração da Califórnia, a cidade de Stanford virou cenário de um pesadelo nos anos 70, quando 4 jovens foram brutalmente assassinados em menos de 2 anos. E depois de décadas, mais precisamente 50 anos depois, graças ao avanço da tecnologia, o assassino daquelas vítimas foi finalmente encontrado. John Arthur Guthrie nasceu em 26 de agosto de 1944, em Newark, Ohio. Não se tem muitas informações sobre sua mãe, nem sobre sua infância. O que se sabe é que seu pai era Charles J. Guthrie e era soldado do exército americano. E por causa disso, a vida de John foi marcada por mudanças constantes. Quando criança, morou no Havaí, Japão e Carolina do Norte. Mas foi na Alemanha Ocidental, em 1960, que tudo mudou. Aos 16 anos, com o pai transferido para a base militar de Bad Kreuznach, na Alemanha, que John foi matriculado na American High School, uma escola criada para filhos de militares americanos. E foi nessa época que pensamentos sombrios e obscuros começavam a se formar na cabeça de John. Em junho de 1963, aos 18 anos, John convidou a jovem Margaret Williams, de apenas 15 anos, para um passeio após a formatura. Levou-a para um campo de beisebol, onde a atacou, estuprou e a espancou até a morte. Ela morreu dias depois devido a um traumatismo craniano grave. Apesar das negativas, John foi preso logo depois. Testemunhas os viram caminhando juntos por aquelas bandas. As evidências físicas eram bem claras. Durante o interrogatório, admitiu o sexo, mas negou o assassinato. Em junho de 1964, foi condenado a 10 anos de prisão, a pena máxima na Alemanha naquela época. John chegou a pedir desculpas à família de Margaret, mas o arrependimento era falso. Após cumprir apenas 6 anos e meio, foi libertado em 1970, e nada o impediu que deixasse a Alemanha e voltasse para os Estados Unidos. E também nenhuma notificação sobre o caso foi feita às autoridades americanas. Sem registro internacional, ele simplesmente desapareceu do radar, e em Palo Alto, Califórnia, recomeçou, agora como um cidadão aparentemente normal. So I'm Sergeant Cortez, okay? I'll let you know what's going on and why you're here today. Yeah, okay? I'd like to know. Yeah, absolutely, of course. Before I let you know what's going on, I just want to get your personal information. Just confirm your name. Your full name is John Arthur Guthrie. Guthrie? Getreu. Okay. Were you ever in the military? No. No. Have you ever been arrested in the past? No. Now, you mentioned that you had never been arrested. And I found out something happened in Germany. Okay. Can you tell me about I it? was arrested in Germany. Okay, what happened with that? Can you tell me about that? I was accused of murder. Tell me about what happened. What was the accusation against you? I killed a chaplain's daughter. Okay. And that was all I knew. Okay. Do you remember what happened? No. With this young female? No. No? I didn't even know her. You didn't even know her? Why did they arrest you? I mean, if... Probably the next day. Okay. After they found the body, I guess. Okay. How did they tie you to this body?
How did they connect you to his body? Somebody had seen me, walk that direction or walk towards the school, or Okay. it was an elementary school. Okay. Did you? I mean, I don't know the details of what I happened. don't know the details either, so Okay. Did you actually meet this young lady? that's what they say, And so you spent actually 6 years in prison? over something it? like that. Wow. And then how? After you were released, what happened? I just was dropped off at McGuire Air Force Base, and my father picked me up, and that was it. That was it. You came back to the Never United heard States. a word from him, nothing. Okay. And then at some point, there was another accusation against you about a sexual assault from the Palo Alto Police Yeah, Department. Palo Alto Police Department. Okay. That's when I was the leader of an Explorer post. Okay. Can you tell me about what happened there? Nothing, Okay. I It's was just accused, interviewed, and that was it. okay. What's this allegation? I got to ask you. Yeah. This allegation that this young girl made against you that you sexually assaulted Yeah. her. Did that actually happen? No, not that not that I know of. And if I was arrested for specifically that, and then not even tried, and then nothing's happened. Like I told him, nothing happened. Yeah. I never saw her again. Did you end up serving time for that? Do you remember? No, I didn't. Didn't serve any time that I know of. Okay. I can't. Okay. It was so piddly that. You weren't didn't go to trial or anything No. like that? Okay. Quando John voltou aos Estados Unidos em 1970, após cumprir pena na Alemanha, ele se estabeleceu na cidade de Reno, Nevada. Ele se casou com uma mulher que se chamava Susan e logo mudou para Palo Alto, a poucos quilômetros do campo de Stanford. Lá conseguiu um emprego como técnico de laboratório na Mills Hospital, um cargo que exigia confiança. Era o começo da farsa perfeita. Um homem com um passado de assassino, agora vivendo em meia sociedade, como um cidadão do bem. Durante os anos 70, Gettrell construiu uma fachada impecável. Era marido, trabalhador e até se envolveu com os escoteiros americanos, tornando-se líder de acampamento para jovens. Organizava trilhas, ensinava sobrevivência, parecia um homem modelo de pai de família. Mas por trás dessa máscara, algo começava a se descontrolar novamente. Em 1975, John foi acusado de abusar sexualmente de uma jovem de 17 anos, uma exploradora escoteira. Naquela época, o caso foi encerrado com um acordo e uma pena mínima e uma multa. Sua esposa o deixou, mas ele não desistiu da imagem pública e tentou se reerguer novamente. Depois do divórcio, Gettrell se mudou para Newark, Ohio, onde se casou pela segunda vez, com uma mulher que se chamava Linda. Teve 2 filhos, envolveu-se em negócios locais e foi visto como um homem estável. Em sua nova cidade, nada indicava que ele era aquele homem assassino e violento, que já havia sido condenado por violência sexual. Em 13 de fevereiro de 1973, Leslie Mary Perlov, de 21 anos, formada em Stanford e funcionária de um escritório de advocacia em Palo Alto, saiu do trabalho e desapareceu. Seu carro laranja, do modelo Chevy Nova, foi encontrado perto da trilha de Stanford Dish. 3 dias depois, seu corpo foi localizado sob uma árvore, com um cachecol apertado no pescoço. Havia sinais de violência sexual e ela lutou até o fim. Suas unhas continham células da pele do agressor. Na época, o caso foi arquivado sem suspeitos. 7 meses depois, em 23 de março de 1974, Janet Ann Taylor, de 21 anos, estudante do Canada College e filha de Chuck Taylor, ex-treinador de futebol de Stanford, foi vista pela última vez tentando pegar carona. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado numa vala, ao lado da Sand Hill Road. Ela havia sido estrangulada e estuprada. Assim como Leslie Perlov, não houve roubo. O padrão era claro: jovem, mulher, ataque sexual, morte por asfixia. So I want to tell you a little bit about my investigation. Okay, are you familiar with the with Palo Alto area, Stanford area, the hills in Stanford? Yeah. You ever go out there? You I ever, was a scout leader. I traveled all those hills. what hills? Which hills are you talking? Well, we were out in the Bay, Half Moon Bay Hills, Okay. and I traveled up through there, hiked with the boys.
Did you ever go in the hills, like in the area around Page Mill Road? Page Mill Road, like just west of Stamford? No. No, you never went to that area? No. Okay. So I'm investigating there's a murder up there in the hills. Would there be any reason that you were ever up in those hills? No? No. Did you ever see this young lady? You know her? No. Who's that? It's a young lady that an investigation I'm doing, and she was murdered. Mm. Do you ever see her at all? No. She look familiar? Uh-huh. Do you remember ever stopping by the side of the road and looking into this vehicle? No. It's an orange Chevy Nova. No. No? No, sir. Okay. Do you know the name Leslie Perlov? Leslie Perlov? No. No? Okay. She wasn't a girlfriend of yours? Oh, no. Okay. I had to ask. She's cute anyway. Yeah, very. That would very be cute. she'd be about 18 years old, I guess. Okay. At Stanford. Yeah, Stanford graduate. Yeah. But that's it. I don't even recognize her. Why do you say she's a Stanford graduate? Well, just by the way she dresses and all in Okay. this area, Sure. But, I didn't say graduate either. I said, she's a college kid. Oh, okay. Now this young lady was obviously murdered, like I said. She was strangled. Mm, Would you ever think about doing anything like that? nope. I know that you were accused of a sexual Yeah. assault, right? Would you ever think about committing a sexual assault? I have no reason for it. And I'm going to ask you these tough questions Yeah, because yeah, it's yeah. part of the investigation. When you were younger, did you ever fantasize about sexual assault? It's what it sounds like by looking at my record. Yeah. Or killing a young woman? Okay. No. In this investigation, if your DNA was on this young lady, why would you think your DNA was on her? Haven't the slightest idea. Were you involved in the murder of this young girl? Nope. John Getruo trabalhava como técnico de laboratório no Mills Hospital, próximo ao campo de Stanford. Na época dos dois crimes, John foi interrogado pela polícia em 1974, mas liberado por falta de provas. Nenhum vínculo direto foi feito entre ele e os assassinatos, isso até em 2018, quando um DNA o conectou ao caso de Perlov. A partir daí, foi ligado também ao caso de Janet Taylor, graças à correspondência genética encontrada nas roupas da vítima. Foi só em 2016 que o caso de Leslie Perlov foi reaberto, pelo xerife Noé Cortez, um dos investigadores mais dedicados da equipe de crimes não resolvidos de Santa Clara. Dessa vez, não havia apenas pistas antigas. Havia uma nova arma, a genética forense. Ele enviou as unhas de Leslie, preservadas por mais de 45 anos, para o laboratório. E lá, escondido nas células sob suas unhas, estava o DNA do assassino, um perfil masculino nunca identificado antes. Mas o grande salto veio com a genealogia investigativa. Técnicos do Parabon Nanolabs compararam o DNA com bancos públicos, como Ancestry.com, buscando parentes distantes. E criaram uma árvore genealógica com dezenas de nomes, até que finalmente um parente de terceiro grau ligava diretamente a John Getruo. Ainda não era prova suficiente, mas era um alvo. A única coisa que a polícia precisava agora era confirmar e pegar uma amostra fresca de DNA de John, sem que John percebesse. Em 31 de outubro de 2018, John, então com seus 74 anos, foi seguido até um prédio médico em Union City. Comprou um café, bebeu e jogou o copo no lixo. Assim que ele saiu, os detetives recuperaram o copo e o DNA foi coletado. Após as análises, coincidia perfeitamente com o do crime de 1973. 11 dias depois, John foi preso em casa. A caçada de 50 anos havia acabado.
Don't know. You don't know? Okay. Especially this person or these two persons. What two persons? Well, that you're talking about. Yeah. The two young women. Okay. I showed you a picture of that one young lady. Yeah. No. Okay. What's the second young lady? The one up on the one up on the hill. Okay. Yeah. There's two different places you're talking about. Okay. What's one of them's up on the hill? Yeah. Okay. And then up on what hill? Well, you mentioned the hill. Yeah, you mentioned it. I mentioned the hills. Yeah. Okay. And what's the other one? Because I don't remember another one. Well, there's the two girls. There's not both the same place. Okay. I mentioned one girl up on the hill. Yeah, I mean the okay, wherever she Okay. was, wherever the second girl was. Oh, okay. I think I'm at a point in my investigation that, you know, I'm guilty, and that's it. well, I'm trying, you know, well, there's a couple things, John. Your DNA's on her. yeah. Okay. I'm not trying to find out who did it. Mm, What I'm trying to find out is why you did it. mm. And I think you know more than you're telling me. No, I wish I knew. It's not an accident that your DNA got there. Your DNA and the type of DNA and where it is on the victim, there's no other explanation. Mm-hmm. You committed this crime. We know you committed this crime. Okay? Mm-hmm. What we don't know is why. And we're going to give you the opportunity to explain it to us. You don't have to. I thought about it, and that's all I can think of. No, Know what? no, I'm not guilty. Okay. Well, I'm telling you right now you are. Okay, fine. Okay? You had to have known this day was coming. Yeah, I know that. But why it took so damn long? So why her? I don't even know who she is. If that's the first girl or the one girl that's up on the hill or whatever, you know. What do you mean the first girl? Well, he said there's two people, there's two girls, unless I misunderstood him. They were killed within probably an hour of each other and 2 hours of each other, or day, or who knows. Do you remember? How do you remember those details? Some of the questions he's asked me. Do you remember seeing any newspaper articles or No, media just- about those? Nobody, but that girl there is not the other one that he showed me. If that's the girl there with, the other picture, I doubt it. Why's that? I mean, look at the body. Mm-hmm. It could be somebody else. I don't think they're the same one. Is that why you don't recognize her? No, Because that's not the girl that you I'm killed? not questioning. I don't recognize her. I've never seen her. Do you think it was a different girl that you killed and that's not the one we're I showing didn't you? kill any girl. You didn't kill the girl in Germany? No. Well, that's total different. That's when I was 18 years old or younger. There's a situation in Germany Yeah. where a girl ends up dead and you weren't there. Mm-hmm. Then we have a situation Here, here, that was. years later after you came back to the States, where a girl ends up dead and you say you weren't there, yet your DNA is there. Mm-hmm. What do you think the chances are of that happening? I don't know. What would you do if you were us and you were investigating this case? What would that look like to you? There's a brick wall. What do you mean there's a brick wall? Well, I mean, you found out, you couldn't find out. So, What do you mean I found out and I couldn't find oh, out? nothing. I'm just let it go. I'm. Well, you understand it's my job not Yeah. to let things like that I'm go, not, right? I'm not I have nothing to say about it. It's got to be quite a burden, John. Mm-hmm. Well, I'm going to put the questioning from here on, unless I'm represented by somebody in the courts. What do you mean? A lawyer. You'd like a lawyer? I like a lawyer. Okay. Okay. Thanks, John. Em 2021, após quase 50 anos, John Gautreaux finalmente enfrentou a justiça. Aos 77 anos, frágil, conectado a um oxigênio portátil, foi julgado por um júri em San Mateo pelo assassinato de Janet Taylor,
O impacto foi tão profundo na família das vítimas que Diane Perloff, irmã de Leslie, acompanhou todos os dias de julgamento, mesmo quase 50 anos depois. Em 2023, já doente e encarcerado, John se declarou culpado também por ter assassinado Leslie Perloff. Após sua declaração, foi condenado a outra pena de prisão perpétua. Mais tarde, seu filho Aaron falou em nome da família, que conhecia um pai amoroso, mas que a ciência não mente. John Gautreaux morreu na prisão em 22 de setembro de 2023, aos seus 79 anos, mas o caso não terminou com ele. Além dos 3 assassinatos comprovados, de Margaret, Leslie e Janet, havia fortes indícios de que ele tinha matado mais. O caso mais intrigante é o de David Levine, estudante de física de Stanford, encontrado morto em frente à biblioteca Meyer, em outubro de 1974. O garoto foi esfaqueado pelas costas, mas não houve abuso. O local, porém, era o mesmo e o período também era o mesmo. E John trabalhava no hospital da universidade na época. Apesar das diferenças, a polícia nunca descartou que ele estivesse envolvido. O caso até hoje ainda continua em aberto, e os investigadores seguem buscando respostas. Há também acusações que vão além dos assassinatos. Em 1969, uma garota que se chamava Sharon Lucchese afirmou que John a atacou, tentou estrangulá-la e só parou porque ela fingiu estar morta. O caso não foi a julgamento, mas agora ganha um novo peso. E em 1980, a adolescente Teresa Smith, de 15 anos, foi brutalmente assassinada em Newark, Ohio, onde John vivia na época. Essa garota foi esfaqueada dentro de casa. A jornalista na época Grace Kang e sua equipe investigaram o caso e apontavam John como principal suspeito. Mas sem um DNA conclusivo, nada foi comprovado. John Arthur Gautreaux estava cumprindo pena na California Health Care Facility, uma prisão estatal localizada em Stockton, Califórnia. Por complicações de saúde, acabou falecendo em 22 de setembro de 2023.